Essa bola aqui para o professor Gilberto Braga, que já está aqui com a gente, professor de Economia do IBMEC. Obrigada, viu, professor? Bom dia. Bom dia. A Thaís falando sobre esse impacto na economia, o presidente Michel Temer falando aí sobre recomposição, né? Vamos ver se consegue colocar a nossa economia aí nos trilhos, mas na economia nossa aqui, do dia a dia, né? Das pessoas que estão assistindo, do trabalhador. O que o senhor orientaria, professor, diante dessas novas medidas? Essa possibilidade de saque do FGTS, por exemplo, para pagar dívida. A Thaís até estava falando, né? Tem muita gente muito endividada porque perdeu emprego, porque está com o poder de compra todo corroído. Enfim, como é que o senhor avalia essa possibilidade de ter o FGTS, que é uma segurança do trabalhador, para o pagamento de dívidas? Bom, na verdade é preciso entender que a correção do fundo é muito baixa, não ganha nem da caderneta de poupança, que é a aplicação preferida dos brasileiros, e é um dinheiro que pertence ao próprio trabalhador. Então, para que a pessoa que está endividada, ela vai trocar, digamos assim, uma dívida cara, né, por um rendimento muito inferior que ela teria se ela mantivesse a dívida lá tal qual contratada e não tocasse no fundo que pertence a ela. Então, uma vez que o fundo seja liberado, e é um potencial estimado aí de 0,5% do PIB que poderá ser sacado em contas inativas, isso é bastante representativo para a economia. Para essas pessoas, elas poderão readquirir, vamos dizer assim, a sua saúde financeira, porque ontem à noite, quando se cogitava essa medida, se falava em colocar um limite nos saques e hoje de manhã nós fomos surpreendidos no café da manhã com a liberação integral do saldo dessas contas inativas. Então, isso representa um recurso de aproximadamente 30 bilhões que vai ser injetado potencialmente na economia, desde que todos os titulares das contas inativas possam sacá-las ou tenham a intenção de efetivamente retirar os recursos. Esses recursos, prioritariamente para quem está endividado, devem ser usados para quitar uma taxa de juros muito mais altas no cartão de crédito, no empréstimo pessoal, no cheque especial. Então, num certo sentido, essas pessoas podem readquirir o seu equilíbrio financeiro e até mesmo voltarem a consumir, que eu acho que é indiretamente o que o governo pretende. Dar um alívio para quem está enrolado, está com dívida e, ao mesmo tempo, permitir que a economia seja movimentada com a injeção desses recursos. Indiretamente, o governo, através de outra conta, ele recupera esse dinheiro com a movimentação da economia e o recolhimento de tributos que isso vai gerar. Professor, eu queria fazer uma pergunta aqui também para você. É o seguinte, ele falou sobre queda drástica no juro do cartão de crédito. Claro que isso é uma coisa que todos nós queremos. Eu falo todos os meses, eu falo do absurdo do juro do cartão. Ficou um pouco ainda no ar, faltando detalhamento sobre como seria feito isso, porque também a gente sabe que baixar juro na canetada pode não dar certo. O que o senhor achou, assim, dessa primeira impressão sobre a forma que esse juro vai cair, se isso é sustentável? Olha, é bastante provável que seja a combinação de duas medidas, e isso é em caráter totalmente especulativo ainda. Falta detalhamento, como vocês já chamaram a atenção na intervenção anterior, mas é bastante provável que seja dado para um curto período de dívida, ou seja, aquela pessoa que se descontrolou e no primeiro mês ou até o terceiro mês entrou no rotativo do cartão de crédito, seja estabelecido parâmetros para que esses juros sejam acrescidos à dívida. Ou seja, num primeiro momento, para aquela pessoa que se descontrolou, esses juros seriam menores. Eles somente seriam maiores a partir de um determinado corte de tempo que não se sabe exatamente qual será, mas se fala em 2 meses ou até 3 meses. Em algum sentido, você pode especular que esses juros que seriam cobrados no rotativo deveriam ser próximos do empréstimo pessoal. Então, nós estamos falando hoje, ainda em caráter meramente hipotético, de você trocar uns juros que estaria no cartão entre 14% e 16%, pegando aí os principais operadores desse sistema, e trocar para algo muito próximo de
4,5% a 5% ao mês. Então, é uma redução bastante expressiva para essas pessoas que vão se descontrolar. Um outro ponto também que me parece que ficou nas entrelinhas é a possibilidade de se pegar toda a dívida atual que as pessoas têm no cartão de crédito e, a partir de um determinado critério que não se sabe qual vai ser, poder fazer um financiamento com juros mais baratos, ou seja, você transformar aquilo numa dívida de médio e longo prazo, com juros subsidiados, e, de alguma forma, o governo poderá entrar com algum recurso, seja do Fundo de Garantia ou de algum outro programa federal, que possa alocar verba para cobrir essa diferença. Oi, professor. É minha vez agora. Eu estava anotando aqui as coisas que aconteceram esta semana, né? Para a gente tentar compreender aí a possibilidade de uma virada na expectativa para a economia do ano que vem. A inflação na meta. O IPCA provavelmente vai terminar ali no teto dos 6,5%, que era uma coisa que era bastante improvável até poucos meses. Flexibilização das leis trabalhistas, que é uma coisa que está saindo aí a conta-gotas, mas que provavelmente vai avançar, segundo o presidente ali, já avançaram ali em acordos com sindicatos e por aí vai. O limite de gastos com a PEC já está imposto, enfim, tem aí o recuo com relação aos estados, mas a reforma da Previdência já foi apresentada, quer dizer, o ajuste fiscal de um jeito ou de outro avançou. A queda dos juros, o Banco Central hoje soltou o relatório de inflação, prevendo ali uma inflação menor para 2017, 2018. Enfim, tem aí uma possibilidade do custo do crédito diminuir consideravelmente no ano que vem, que é uma bola de ferro no pé das empresas e também das famílias brasileiras. Quer dizer, o senhor acha que isso tudo em uma semana, né? Como é que o senhor coloca isso ali no seu modelinho de perspectivas para o ano que vem? Porque a gente acabou de passar um mês fazendo toda a revisão das expectativas para pior, né? Será que o que aconteceu nessa semana, né, surpreendente, pode provocar um novo revés? Quer dizer, agora a gente revê as expectativas um pouquinho para cima, sem exagerar muito, mas um pouquinho para cima? Olha, eu acho que você tocou no ponto principal. Só faltou acrescentar um detalhe, que foi a pesquisa de avaliação do governo, que veio muito ruim. Eu acho que esse foi um outro fator que, somado a esse conjunto que você mencionou com bastante propriedade, pode explicar um pouco essa tomada de decisão repentina do governo, vamos dizer assim, de tentar liberar ao máximo, e vem com abriu a caixa de bondades para a população, sobretudo para o trabalhador e para os endividados de uma forma geral e para os desempregados. Então, o que o governo pretende é continuar, do ponto de vista estrutural, como um governo que se pretende ser de curto prazo, de ajustes, já queimou 7 meses praticamente em que pouco se avançou na economia. O dado que você chama a atenção é bastante representativo. Nós temos uma inflação caindo, convergindo para fechar dentro do teto da meta, mas, ao mesmo tempo, a pesquisa do comércio do IBGE mostra que as vendas no supermercado caíram. E quando as pessoas começam a parar de comprar alimentos, isso representa a gravidade da crise. Então, medidas dessa natureza, que liberem dinheiro para o trabalhador, que liberem dinheiro para a economia, são muito bem-vindas num momento como esse. São medidas de socorro, não são medidas estruturais. As medidas de longo prazo são as questões dos ajustes, a questão da PEC do gasto, da reforma da Previdência, da estabilidade institucional. Hoje há muito temor com relação à própria sobrevivência do governo Temer, e isso tudo inibe os investimentos, sobretudo aqueles produtivos que são os geradores de empregos. Então, eu acho que num certo sentido, o que o presidente da República está fazendo, que o governo Temer trouxe, foi um presente de Natal para a população brasileira, sobretudo aquela mais necessitada nesse momento. Professor, pegando uma carona aí na pergunta da Thaís, tem outras medidas que o presidente também falou sobre demissão voluntária e aposentadoria voluntária no Banco do Brasil, sobre privatizações e concessões, sobre, enfim, várias outras medidas que estão sendo tomadas. O senhor acredita que isso tudo, a Thaís estava falando sobre perspectiva, né? A gente sempre fala, né, Thaís, que muitas das vezes não é nem o fato em si, o número em si, mas a perspectiva, né? A expectativa das pessoas é que faz com que as coisas andem mais depressa ou mais devagar. O senhor acredita que
que tudo isso vai fazer com que as pessoas tenham mais confiança, com que os empresários tenham mais confiança? Raquel, Oi. eu vou me meter nessa conversa aí, porque eu tinha acabado de escrever aqui confiança. Faltou eu falar da confiança, que subiu, teve um revés, e agora a gente tem que esperar para ver se, diante do que aconteceu essa semana, ela volta, né, professor? Mas, de qualquer forma, faltava colocar confiança nesse caldeirão aí que a gente está mexendo agora aqui, fazendo essa análise. Eu acho que Thaís e Raquel tocaram no ponto. Eu acho que a tentativa de você criar um ambiente de reversão dessas expectativas. Hoje as pessoas estão muito pessimistas e esse pessimismo, ele, de uma forma ou de outra, quando você cola os resultados da pesquisa, mostra que não há segurança institucional e econômica para que a economia volte a crescer. Então, o governo está fazendo um esforço de tentar mudar essa percepção da população. Essas medidas são positivas nesse sentido e isso traz uma perspectiva de uma melhor visão para o ano de 2017. Na verdade, a economia não terá um crescimento expressivo. Se hoje já se sabe que nós deveremos ter uma taxa básica em continuidade do processo de redução, poderemos chegar até 10% ao final do ano que vem, um crescimento modesto do PIB em torno de 0,5%. Isso significa que nós poderemos fazer, digamos assim, o caminho da inflexão na economia. Chegamos no fundo do poço e começamos a subir, começamos a recuperar. Mas isso não significa que a gente vai repor tudo que perdeu. Afinal de contas, são muitos trimestres de recessão e vai ser apenas a mudança do jogo. Ou seja, você passa a estar na frente no placar. Mas para ganhar o jogo ainda precisa muito mais que isso.